Olá e bem-vindos ao Art in Words. Eu sou Suzuki e no vídeo de hoje eu queria comentar um pouco acerca do romancismo e do romantismo, que apesar de se parecerem muito em nome, não são nada iguais. Eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu comecei a aprender sobre o romantismo eu fiquei muito em dúvida. Quando eu comecei a estudar sobre, eu ficava confundindo muito, achando que era uma coisa e na verdade era outra. Então eu queria trazer as respostas nesse vídeo das dúvidas que eu mesmo possuía. E além do mais, eu gosto muito do romantismo, então é uma oportunidade para falar sobre com quem queira ouvir sobre. Antes de mais nada, é importante comentar sobre a diferença primordial entre essas duas palavras. O romantismo, ele é uma escola literária, ou seja, ele é um estilo de literatura com regras predeterminadas, e nesse caso possui mais de uma geração explicitamente demarcada, semelhante ao modernismo mesmo. Já o romancismo não, ele é um gênero literário. Então, aproveitando que a gente já tem a diferença primordial entre essas duas coisas, eu vou começar falando sobre o romantismo. O romantismo, focado mais no romantismo brasileiro, é uma escola literária com 3 gerações e cada uma das gerações tem suas características únicas. A primeira geração ela é protagonizada por 3 figuras: o Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. A primeira fase consistia em temas nacionalistas, patriotas e mais inclusivas também. Mas a inclusão não era tão grande, porque era uma inclusão apenas indianista, dos povos originários, e não dos descendentes dos escravizados, que aqui também habitavam, né? Começando pelo Gonçalves Dias, ele é um escritor que você com certeza conhece. Na verdade, talvez você não conheça ele, mas definitivamente sabe a canção do Exílio, que foi ele que compôs. É um poema que serviu de grande inspiração para o hino nacional, inclusive. E ele é aquele poema que começa com Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse poema tem uma temática, obviamente, de exaltação à pátria. Ele enaltece os detalhes de cá, do Brasil, que não existem lá, Portugal. Além do Gonçalves Dias, temos também o segundo Gonçalves, o de Magalhães. Esse sendo responsável pela primeira obra considerada romantista aqui no Brasil, de nome Suspiros Poéticos. Ótimo nome, inclusive. Com esse livro sendo feito, a temática foi ficando cada vez mais forte, dando espaço para mais autores surgirem e aproveitarem da escola literária que estava sendo principal na época. E um deles foi ninguém menos que José de Alencar. Alguns o consideram um herói nacional, mas o fato é que ele, na época, era o principal autor indianista. Ele fazia diversos livros com temática dos povos originários. Não contente, foi com ele que começou a ser visto pelo povo as diferenças culturais de diversas regiões do país, porque ele também trabalhava em obras regionalistas. O José de Alencar ele tem dezenas de obras que são dignas de mencionar, mas não dá tempo. Para não acabar com o foco do vídeo, eu vou citar apenas 3. Começando com o Birajara, e até o momento é minha obra favorita dele. Se passa numa época onde não há portugueses e os indígenas ficam vivendo aqui sem interferências europeias. É um livro muito bom, com um final um tanto óbvio, mas mesmo assim ele é surpreendente, te pega de surpresa e eu adorei. Além desse, a gente tem outra obra indianista, conhecida como Iracema. Um detalhe importante é que Iracema é anagrama de América. É um outro livro que trata sobre romance, retomaremos isso mais tarde, entre Iracema e Martim Soares, um português. É meio que um romance proibido, parecido com a temática de Romeu e Julieta, mas ainda tratando de tópicos nacionais, com povos nacionais. Ah, e só para não deixar de lado, apesar de trazer muito sobre os povos indígenas, a literatura de José de Alencar tenta transformar os povos originários em europeus. Sabe, tornar eles mais com comportamentos mais europeus. É um defeito sim, mas pelo menos ele trouxe alguma relevância a um povo que era invisível. Então, isso a gente não pode deixar de comentar. Por último, o livro O Sertanejo, que se passa no Nordeste. Eu quis colocar esse livro do José porque a temática do sertão me agrada bastante. Principalmente pelo amor que eu tenho por João Guimarães Rosa e o livro dele Grande Sertão Veredas, e o famoso livro Os Sertões, de Euclides da Cunha também. Todos esses puderam fazer esses livros porque o José de Alencar deu o primeiro passo. Saindo um pouco da primeira geração e passando agora para a segunda do romantismo, as coisas aqui mudam um tanto. O clima fica um pouco mais tenso porque a característica que predomina condiz com a época. No momento que começou a segunda geração, havia o chamado mal do século.
tem seu sentido literal e artístico, e no seu sentido literal, é a tuberculose aqui no Brasil. A doença que matou diversas pessoas, inclusive muitos jovens. E o porquê condiz com a época? Então, o ultrarromantismo, ou byronismo, 2 nomes para essa geração, tinha um foco bizarro no pessimismo. Amor não correspondido e na morte também. Essa geração seria perfeita para Romeu e Julieta de Shakespeare, mas ele morreu por volta de 300 anos antes, então não importa muito. As obras dessa fase eram mórbidas e extremamente problemáticas. Muitos escritores dessas obras afundavam na depressão e acabavam por externalizar isso em seus textos. Tem muita problemática derivada desse período, mas acho melhor deixar isso para um vídeo separado, só para o ultrarromantismo e o reflexo que ele teve na nossa sociedade, tanto naquela época quanto na sociedade atual. Apesar de ser um tópico muito interessante, é muita coisa para destrinchar e acredito que vai tirar um pouco do foco desse vídeo. Por último, nós temos o fim do romantismo brasileiro, que foi demarcado por apenas um autor, que é o Castro Alves, com a geração chamada de condorerismo. O nome condorerismo vem porque, nessa geração, as problemáticas eram vistas por cima, uma visão aérea, tal qual de um condor. Aqui sim, temos muitas denúncias da escravidão, principalmente com uma obra de Castro Alves, extremamente famosa inclusive, O Navio Negreiro. O livro é um marco muito importante, é uma leitura que fez diferença e foi reconhecida, apesar de suas denúncias e o peso que essas problemáticas traziam. No livro é abordado o tópico dos navios negreiros, que levavam escravos até o local onde passariam o resto das suas vidas trabalhando e sendo torturados, sem previsão de saída ou expectativa de viver uma vida normal. É um tópico muito pesado de se tratar. E além disso, trata da insalubridade que se era dentro dos navios, dos suicídios que ocorriam por aqueles que preferiam morrer a servir a vida deles de um modo sofrido, e entre outras coisas que são muito pegadas de falar. A descrição que o Castro Alves faz para o interior desses cargueiros é paralelo, ou seja, ele referencia a Divina Comédia de Dante Alighieri, especificamente o Inferno, escrito pelo humanista. No momento em que o autor começa a se aprofundar na descrição, ele vai detalhando cada parte, assim como Dante detalhava os círculos do inferno. Então é uma coisa bem grotesca de se ver mesmo. Bom, agora que a gente passou pelas 3 gerações já, saibam que essas coisas que eu falei são pequenos resumos e a identidade que contorna o romantismo, o que representa essa escola literária. E mudando agora totalmente o foco, nós vamos para outra parte desse vídeo, a outra metade, que é o romancismo. E bem, o romancismo ele segue uma linha totalmente diferente. O romancismo é aquilo que é romântico, ou seja, o gênero literário de romance. Diversos livros do romantismo possuem romances, ou seja, são romancistas. Há de exemplo a própria Iracema, que vive um romance, como eu tinha dito anteriormente. São infinitos livros que entram na temática romancista, na temática romântica, e todos vocês já sabem disso. É um fato pontual. O livro realista de Machado de Assis, Dom Casmurro, foca muito em romance. A peça teatral humanista de Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira, também tem um tom romântico. E eu tô dando esses exemplos de livros escritos em outras escolas literárias, além do romantismo, para enfatizar que não tem nada a ver um livro ser romântico e ser do romantismo. São estéticas, propósitos e coisas em si muito distintas. É tipo você assumir que só porque um livro tem coração no título ele se trata de biologia. Não tem nada a ver, é totalmente sem nexo. Enfim, é impossível não reconhecer o romancismo, o romântico, em toda a história da literatura, da arte, a vida até, tudo envolve um romance. E eu não preciso explicar muito sobre, porque todo mundo já conhece, eu tenho certeza. Mas, bom, é claro que é sempre bom relembrar que a palavra romance não necessariamente é usada para coisas românticas, visto que há romances de aventura, romances de terror e parecidos. Entretanto, o romancismo ele é exclusivamente o romance romântico, foco narrativo numa relação amorosa. Então a conclusão que a gente pode chegar é que o romancismo são apenas narrativas de namorico, enquanto o romantismo é uma escola literária de suma importância para a evolução literária brasileira, com suas inúmeras representatividades, apesar da exclusão de boa parte dos brasileiros, suas denúncias, seus significados, e além disso, apesar de trágico, o ultrarromantismo também proporcionou alguns estudos psicológicos, o efeito Werther, por exemplo. Então, sim, o romantismo, ele, apesar dele ter muita exclusão, ele foi uma escola literária muito importante para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas no caso do Brasil, ele houve várias inserções que não tinham sido feitas até então.
Então ele trouxe muita visibilidade para povos indígenas, ele trouxe muita visibilidade para a cultura de diversas regiões, há de dizer a nordestina, por exemplo. Ele trouxe diversos tópicos que são difíceis de se tratar, mas são tabus que tinham de ser quebrados. Então ele trouxe também, com José de Alencar, algumas temáticas sobre trabalhos que não eram muito bem vistos. E, enfim, cada fase do romantismo tem a sua parte importante. Castro Alves, por exemplo, teve um papel fundamental em mostrar sobre como os escravizados sofriam. O ultrarromantismo teve um papel muito marcante na história também, com a alta taxa de depressão que ocorreu nesse período. Enfim, as diferenças são claras, são óbvias e estampadas na cara de quem conhece essa escola literária. E deu pra perceber que eu confundi os dois por pura falta de conhecimento mesmo. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu confundia coisas totalmente diferentes, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de falar sobre o tema e eu espero que você tenha sentido o mesmo ouvindo sobre. Se puder me ajudar com o seu like, inscrição ou comentário, eu agradeço demais. E bom, um beijo e até o próximo vídeo do Art in Words.